prefeito da cidade de Camaquã, Luciano Pereira Dias, e é um momento muito importante, né? Porque através desse diálogo que nós vamos ter a partir de agora, a gente vai entender um pouco mais sobre as atividades que a prefeitura de Camaquã vem desempenhando aqui no nosso município. Luciano, seja bem-vindo aqui à Sul TV, obrigado pela participação. Boa noite, Gil, boa noite a todos os telespectadores, internautas da Sul TV, todo o pessoal aqui da Acústica FM também, da 97K, do grupo da Acústica. É sempre um prazer estar aqui, Gil, conversando contigo, conversando com a equipe de vocês e também com a nossa comunidade, com a nossa região Costa Doce. E a Sul TV é uma oportunidade de mais um público, né? Poder estar aí acompanhando a sua fala no dia de hoje, tendo em vista que é o primeiro canal de TV aberta aqui da nossa região. E eu vou começar falando um pouco sobre obras, né, que são realizadas neste ano aí de 2025 aqui na cidade de Camaquã. Algumas delas a gente já pode perceber que já foram concluídas, é o caso, por exemplo, da Major João Meireles, está em fase final, né? Hoje a gente acompanhou que havia uma equipe fazendo trabalho de pintura da ciclovia, ainda tem alguns ajustes para serem realizados na ciclovia, mas a obra praticamente pronta. Foi uma promessa do governo passado, do governo Ivo, que foi concluída agora no governo Abner. Exatamente, Gil, e aqui em contato direto com a nossa população. A Major João Meireles, a gente sabe todo o acesso que se tem naquela via, não só como meio de ligação ali para a região do Prado, como para toda aquela região ali do Colina e emenda lá no bairro Floresta. Então, já era um estudo de mobilidade urbana, nós fazermos esse investimento. Ali escoa também todo aquele pessoal dos galpões, Faxinal dos Ramires, do Bonito, que vem daquela região do interior da Serra para o município de Camaquã. Inclusive essa imagem que nós estamos mostrando agora para quem está acompanhando foi antes da obra ser concluída, né? Na verdade foi antes da... Agora sim. Agora a obra também não tinha sido concluída nessa imagem, mas aí a gente já tinha a camada asfáltica, a gente já tinha ali aquela camada de concreto junto aos canteiros, a gente já poderia perceber aí algumas árvores que foram plantadas nesse canteiro, e depois desse momento em que a nossa reportagem da Sul TV esteve registrando essas imagens, a gente teve um avanço ainda mais significativo, né? A Major João Meireles, ela não é só, o projeto dela não é só a mobilidade asfáltica de acesso, porque a gente sabia que ali também o calçamento era muito ruim, muito deficitário, mas também uma parte de entretenimento, Gil. Nós temos ali bancos, nós temos uma academia ao ar livre, tá? Nós temos um local dividido em ciclovia e um local de caminhada. Então, dizer para a população que é um projeto do governo Abner, do Luciano, dos nossos secretários, dos nossos servidores, tornar os bairros mais ativos, não só em termos de cidade inteligente. Aqui, nessa região, eu retornando da Festa do Colono, eu moro aqui nessa região da Dona Teresa, bem na Garibaldi, no final ali. A gente nota, eu voltei pela Júlio de Castilhos e vim pela Coronel Pedroso. Naquele domingo de sol, tinha muita gente já aproveitando a área interna da João Meireles, com seus chimarrões, crianças andando de patins, pessoas com cadeiras de praia, ali já foram colocados bancos. Então é uma área de entretenimento, é uma área para o pessoal dos bairros utilizarem ali ao seu redor. Um local de caminhada, de corrida, que as pessoas também vão poder utilizar, além do necessário, né, Gil, que é esse asfalto colocado, que melhorou o fluxo ali, além de aumentar o fluxo. Nitidamente é um local que eu passo todo dia, diariamente, no início da manhã e no final de tarde. Tanto a João Meireles quanto a Dr. Walter Kess aumentaram demais o fluxo, porque as pessoas procuram asfalto. As pessoas procuram onde tem a melhor mobilidade e o acesso rápido de se chegar. Bom, então, você falava sobre a Walter Kess, e a Walter Kess a gente tem uma questão importante que ela acaba obtendo um pouco daquele fluxo da Cristóvão Gomes de Andrade, né? Principalmente naqueles horários de pico, a gente já pôde perceber que, como nós temos o asfalto na Walter Kess, alguns dos condutores, não, mas eu não vou pegar todo aquele transtorno, né, todo aquele fluxo de veículos, eu vou pegar a Walter Kess, então acaba desafogando um pouco, principalmente nos horários de pico. Certamente isso foi já pré-planejado, conversando, o próprio Abner, junto com o Rafael ali, o secretário Wilson Jacobsen também, e a Walter Kess, ela tem um acesso que ela vem desde lá da Jango Castro e ela vai terminar, se não me engano, uma quadra depois da CIS Brasil, ali onde ela termina.
Aqui na Dona Teresa. Se eu não me engano, ela termina aqui na Carlos Krieger, que foi onde termina a obra asfáltica, né? Onde termina. E a gente começou o asfalto nessa última remessa ali pela Carlos Krieger e fomos subindo na região da Walter Quez. Muito fluxo de carros, obviamente desafoga a Cristóvão Gomes de Andrade, principalmente nos horários de pico. Aquela esquina ali da rodoviária municipal é uma esquina perigosa, uma esquina que dava muito movimento, muito congestionamento, e com o asfalto na Walter Quez, que foi planejado em função da mobilidade, já se tem uma diferença de fluxo, uma melhora nesse fluxo de escoamento de carros, principalmente nas horas de pico. Então é isso que a gente vem planejando dentro do município de Camaquã. Não posso aqui deixar de citar, a gente fala muito de asfalto, mas Camaquã está com várias frentes de calçamento em parceria, várias frentes, então estamos aí, se não me engano, com 6 ou 7 ruas em andamento. Eu deixei para o Fábio aqui a semana passada a planilha até, e mais ali umas 5 ou 6 ruas já pré-estabelecidas para seguir a ordem, já neste período com brevidade. Então o calçamento tem se dado com muita velocidade, principalmente naquelas regiões onde ficaram uma quadra para ser calçada. Tá? Tem muitos locais em Camaquã que foi feito o calçamento em parceria e faltou uma quadra, ou porque a comunidade não fechou a parceria, não fez os contratos, os seus carnês. Então a prefeitura buscou isso, buscou até conversar com a comunidade, tá? Para que a gente pudesse fazer esse trabalho para não ficar aqueles pedaços de calçamento sem serem feitos. Alguns calçamentos são feitos também com recursos próprios, com contrapartidas de emendas parlamentares de deputados, por exemplo, que nós estamos executando. E estamos aí evoluindo, Gil, num processo muito grande que foi o que foi planejado, que está na nossa proposta, no nosso plano de governo, de Camaquã seguindo no rumo certo, que nós queremos chegar com a zona urbana da cidade entre asfalto e calçamento, com certeza com mais de 90% nesses 4 anos que a gente tem pela frente, 3 anos e meio. Bom, você falava sobre calçamento e no início do ano a gente teve aquele anúncio por parte do prefeito Abner de que nós teríamos aqui na cidade de Camaquã uma nova fábrica de bloquetos, essa sim uma fábrica completamente da prefeitura, porque hoje há um contrato, né, que é realizado com uma outra empresa por parte da prefeitura, mas a gente recebeu com bons olhos de que aquela área ao lado da usina de asfalto seria então instalada uma fábrica de bloquetos e, além dos bloquetos, uma fábrica das aduelas. Para quem não sabe, as aduelas são aquelas estruturas quadradas, grandes em concreto, que são utilizadas de forma muito comum nessa obra de duplicação da BR-116. E o prefeito Abner, quando esteve aqui no programa no início do ano, ele dizia, não, essas aduelas nós vamos utilizar para substituir pontes no interior de Camaquã, que hoje são pontes que geram um grande trabalho para a prefeitura. A Secretaria de Transportes não dá conta de atender tantas pontes que acabam se deteriorando com madeira. E o prefeito Abner disse que essas aduelas serão utilizadas para removermos então essas estruturas em madeira. Como é que está esse trabalho, esse clima de expectativa na cidade então para essa fábrica de bloquetos? Gil, e até reforçando, hoje nesses 7 meses aí de gestão, nós já reformamos e construímos, num somatório, mais de 70 pontes no interior do município de Camaquã. Então, somente nesse ano? Somente neste ano. Isso é uma realidade, nós focamos muito nas estradas do interior, nos travessões, e a festa do colono, eu sempre digo que é um termômetro, né? Que a gente recebe, o gestor recebe, os gestores estão lá caminhando no meio da população. De cada 10 pessoas que estão lá, 9 moram no interior do município de Camaquã, e a gente recebeu muitos elogios, o Abner, eu, o secretário Sidney ali, e a gente não tem que ressaltar os outros secretários também, porque quando a gente faz mutirão, a gente envolve outras secretarias no meio, a respeito de como estão as nossas estradas na Serra. E hoje, casualmente, fizemos uma reunião com a Associação dos Arrozeiros, com a UD, com o Sindicato Rural, e recebemos também, nesta reunião, não era pauta, estradas, nós recebemos das pessoas ali, do pessoal aqui da zona da Várzea, aqui embaixo, Pacheca, Bocaina, Areal, toda essa região, Banhado do Colégio, também elogios quanto às estradas da região da Várzea. Então, tanto a Serra quanto a Várzea está sendo muito bem atendidos, e nós, com fabricação própria de bloquetos, nós temos uma estimativa, por ser maquinários novos
e a tecnologia que esses maquinários vão nos dar, nós vamos produzir 5 vezes mais bloquetos do que nós produzimos nessa fábrica locada, até pela razão da sistemática ali de maquinário. E juntamente com a fábrica de Aduelas, que nós vamos entrar aí também num processo de não fazermos mais pontes naqueles locais de madeira. Nós vamos evoluir para as pontes de Aduelas assim que nós pudermos ter essas pontes fabricadas. E temos aí várias frentes aí, parcerias com a UD. Uma delas é ali a Ponte do Banhado, que já está em fase final, que é uma parceria da UD, da Prefeitura Municipal de Camaquã e também dos produtores rurais que escoam a safra daquela região. Tá? Essa ponte já está num estágio final de conclusão e hoje já conversamos juntamente com o Rubens lá da UD, o presidente Álvaro esteve presente, o senhor Arley Mendes, o Ozear, o Gross, a respeito da ponte da Bocaina, que já teve aí várias conversas a respeito do que o poder público ia fazer, juntamente com a UD nós avaliamos, vai ter um alargamento daquela ponte, porque aquela ponte ela tem uma dificuldade muito grande em função do avanço do tamanho dos maquinários de passar ali. Então, juntamente com a equipe da UD, foram lá, avaliaram, fizeram o projeto e o poder público já vai colocar em torno de R$200 mil ali para que essa obra seja concluída, já para que os produtores na próxima safra já consigam passar com seus maquinários ali, escoar sua safra de arroz, de soja, nessa região da Várzea e na região da Bocaina. Essa parceria, a UD, a Prefeitura Municipal, ela tem cada vez mais se concretizado de maneira mais sólida. É menos burocrático, essa parceria público-privada, porque a gente tem que colocar a UD também como um ente privado, mas para nós é muito importante porque é uma associação e é onde a maioria dos orizicultores, dos produtores de soja, e dos nossos também criadores de gado aqui de Camaquã, são sócios e a gente consegue construir de forma coesa muitas coisas além de estradas, ajuda com maquinário, pontes, e nesse processo a gente vem fazendo um governo que eu sempre digo, que o Abner sempre preconiza, um governo de diálogo, um governo aberto, um governo para todos, um governo para a população de Camaquã, que é o que a gente vem priorizando aí, dando seguimento nas obras, concluindo as obras que já estavam em processo e também fazendo frente em outras obras que a gente tem aí como projetos para o futuro. Bom, Luciano, a gente sabe da importância que tem o distrito industrial da cidade de Camaquã. E eu lembro que na época da campanha muito se falava sobre a atração de investimentos para o município de Camaquã, de grandes indústrias, porque essas indústrias, além de gerar a economia do município, elas também geram emprego para a nossa comunidade. E depois disso a gente conseguiu acompanhar o início das obras de estruturação lá da Avenida Ayrton Senna, para que pudessem ser feitos os bueiros, o escoamento, uma drenagem adequada naquele local, uma base muito bem feita para que pudesse ser feita a aplicação asfáltica. E aí nós tivemos alguns períodos em que aquela obra andou um pouco mais devagar, de forma um pouquinho mais lenta, depois acabou acelerando um pouco mais. Hoje a gente dá para se dizer, eu não tenho conhecimento técnico, mas aparentemente aquela parte da base já está concluída e a parte da drenagem também. Resta a parte que ficou para a Prefeitura de Camaquã realizar, que é a aplicação asfáltica. E aí os telespectadores querem saber como é que está esse planejamento por parte da Prefeitura. Assim que a usina retomar suas atividades, estamos esperando uma peça aí que já foi adquirida e eu até não sei se essa peça não chegou hoje, não tive essa informação. A usina vai priorizar, isso é um desejo do prefeito Abner, a usina vai priorizar o asfalto na Ayrton Senna. A Ayrton Senna e a Dorval Ribeiro, ali tem um recurso de R$2.200.000 do governo do estado do Rio Grande do Sul, do Pavimenta RS, e um investimento de R$6 milhões da Prefeitura Municipal de Camaquã. Então, o que nós vamos fazer? A Ayrton Senna, a parte asfáltica é da Prefeitura Municipal. Assim que nós terminarmos a Ayrton Senna, nós vamos focar na Dorval Ribeiro, tá? Até porque os caminhões e o pessoal do distrito eles precisam ter por onde circular. Então, assim que a Dorval não puder mais circular em função das obras, o acesso todo vai ser pela Ayrton Senna. É a Ayrton Senna, essa avenida que nós estamos vendo as imagens neste momento. Aí a gente já pode, no dia em que foram feitas essas imagens, a gente tinha ali a colocação
do meio-fio. A Exato. gente já tinha também ali o alargamento aquela parte dela da base, também, né, Gil? Ela foi totalmente alargada. Vocês lembram dessa? Era uma estradinha que se tinha ali. Foi feito aquela ponte, aquela pinguela que a gente chamava ali, que tinha uma ponte de madeira, foi colocada duelas. É tá aquela aí, ó. ponte ali? Exatamente. Lembra que se passava ali, tinha uma ponte de madeira. Isso foi colocado, muita duela aí, fechado. Então é outro nível de trabalho, é outro nível de entrega que nós vamos estar entregando para os nosso pessoal aí no distrito. É uma valorização, né, do distrito industrial. Isso não vai ser diferente na Dorval Ribeiro. Obviamente que a Dorval Ribeiro não vai dar todo aquele trabalho que deu na Ayrton Senna, né, Gil? Porque a Ayrton Senna realmente não se tinha nada de drenagem, não se tinha alargamento, não se tinha terraplanagem, não se tinha nivelamento. A Dorval já tem ali, por mais que esteja uns abaulamentos em função de carga mais pesada, nós temos que prevenir isso já agora de fazer um asfalto de qualidade, porque a gente sabe que ali vai passar caminhões truque, caminhões bitrem, que são pesados, porque ali tem indústrias que circulam e a nossa ideia é que cada vez mais fiquem ali dentro do distrito. E também estamos dentro desse processo já, isso foi uma tarefa que o prefeito Abner me passou, juntamente com o secretário Clayton e o secretário Rafael, e aqui tenho que ressaltar a liberdade que o prefeito tem me dado, Gil, para conduzir juntamente com ele a gestão do município, a divisão de tarefas, a correria do dia a dia, e o distrito não foi diferente. Distrito industrial novo, né, com 58 lotes a serem preparados para nós comercializarmos eles ou darmos incentivo a alguma indústria, algum comércio aqui de Camaquã ou de fora da cidade. E o interesse do prefeito e nosso é entregar esses lotes totalmente prontos, com a terraplanagem, com a drenagem, com o calçamento, com a parte elétrica, toda pronta para que tal qual a empresa se credencie ou fique apta a comprar ou a utilizar aquele lote, ela chegue e já faça a sua instalação no novo distrito. Então isso é um planejamento do governo Abner, do Luciano, e juntamente com os secretários nós estamos trabalhando muito forte nisso. Essa semana posterior, a semana que vem, na realidade, se não me engano 12 ou 13, uma equipe técnica, um geólogo, vai até a FEPAM, porque ali nesse distrito novo, em 2011 ou 2012, o governo do município fez um ataque com a FEPAM, porque se achou algum nível de chumbo, porque se colocava muito lixo ali, e obviamente tonéis. Então, se ficou esse processo ambiental lá, nós fizemos uma análise de solo nova, estamos processando isso, vamos na FEPAM na semana subsequente, para que a gente consiga, assim que a FEPAM nos liberar esta área, para vocês terem uma ideia, ali tem 11 hectares de Amaricá. Aonde fica essa área? No Distrito Industrial Novo, ali onde tu entra na Dorval, né, tem uma lateral que é de uma empresa privada e do outro lado fica o distrito. São 58 lotes, eles não são de forma universal, não são lotes de tamanhos iguais. E isso é bom, porque cada empresa tem a sua Exatamente, necessidade, né? E a gente não ainda tem essa parte ambiental que a gente tem que liberar, mas a ideia do prefeito Abner é o quê? Entregar esses lotes totalmente prontos, inclusive com terraplanagem, aterradinhos, com toda a parte de escoamento de água, de drenagem, a parte elétrica. Então a prefeitura vai investir um bom recurso nisso para nos tornarmos atrativos. Dentro da Expo Camaquã também já fizemos alguns contatos, inclusive tem uma empresa de grãos, Santo Antônio da Patrulha, que também tem interesse de vir, e nós temos ali, do outro lado da BR-116, onde a Viviana já adquiriu uma área do município, 25 hectares, nós temos em torno de mais 100 hectares naquela região que são priorizadas para indústrias maiores. Então ali a nossa análise é captar indústrias maiores e até oferecer para indústrias aqui do município de Camaquã, mas também fazer todo um planejamento de uma entrada asfáltica, de uma região lá no fundo, porque aquilo é um L, de nós fazermos uma região lá no fundo para carretas fazerem manobras, para que fiquem melhor posicionadas ali, dependendo das indústrias que vão se colocar naquela região. E Camaquã está, sim, se tornando cada vez mais uma cidade atrativa para indústrias. Infelizmente, muitas vezes,
em função do que ocorreu aí em certas cidades, de chuvas, inundações e uma série de coisas. Muitos nos procuram também por quererem mudar a sua localidade. Camaquã, qualquer empresa, independente do seu tamanho, e principalmente as maiores, quando conversam e vêm no nosso município, eles enxergam o quê? Uma cidade evoluída, uma cidade com uma iluminação pública adequada, uma cidade que tem uma boa estrutura de saúde, uma cidade que tem um hospital, uma cidade que tem uma mobilidade urbana e uma expansibilidade de pavimentação muito grande, e também um setor de educação que comporta toda a infraestrutura que se tem no município. Então, muitas vezes, a indústria não vem para cá porque fica só perto do porto, ou porque fica às margens da BR-116, não, porque Camaquã é sim um polo atrativo por um somatório de fatores que a nossa cidade vem proporcionando cada vez mais para atrair indústria, para atrair cada vez mais pessoas para investirem aqui. Bom, você falava sobre atrair indústrias para Camaquã. E agora, durante o intervalo comercial, eu conversava com o Luciano e ele me trazia uma boa notícia de que a Prefeitura de Camaquã realizou tratativas com uma empresa da área têxtil e que, através dessas tratativas, nós obtivemos a vinda desta empresa para o município de Camaquã, que deve trazer cerca de 100 oportunidades de emprego. Exatamente, isso já é uma realidade, já está concretizado. Nós estamos numa fase final de locação de prédio, que já estão pontuados aqui no município de Camaquã, mas é uma indústria têxtil de Igrejinha. Inclusive o proprietário já esteve aqui, o prefeito Abner, junto com o secretário Clayton, estiveram em Igrejinha, e esta semana, que passou a semana passada, durante 4 dias, 3 costureiras profissionais aqui de Camaquã foram para lá fazer um treinamento, porque essas vão treinar as costureiras que vão ser contratadas por essa empresa aqui em Camaquã. São 100 empregos diretos para mulheres, tá? Então é direcionado para mulheres, e essa empresa é uma empresa de roupa íntima, que já produz muito, já exporta, tá? Para outros países, e foi um contato, um trabalho junto com o secretário Clayton, com o prefeito Abner. O proprietário da empresa esteve aqui pessoalmente, olhando alguns imóveis, tá? E a gente está numa fase de fechar esse negócio, mas o principal é que vamos ter aí nos próximos meses 100 empregos diretos para mulheres em Camaquã. Então, esse treinamento ele vai acontecer, obviamente vão ser selecionados por essas professoras, vamos dizer assim, quem está apto a assumir esse maquinário para esse treinamento, a empresa vai trazer para Camaquã, o município vai ceder uma área para que esse treinamento seja feito, e a empresa vai poder, dentro de ver o perfil de cada senhora ali, de cada mulher que vai fazer o treinamento, fazer as suas contratações e gerar emprego, gerar renda para o município, que é esse o nosso objetivo. Bom, secretário, como é que está a situação da área da saúde aqui no município de Camaquã? Vice-prefeito Luciano Pereira Dias. A gente sabe que há um tempo atrás você utilizou as redes sociais para dizer: nós vamos acabar com as filas para determinados procedimentos no município de Camaquã. E desde então a Prefeitura tem anunciado algumas iniciativas com esse objetivo, ou seja, dar maior comodidade para aquelas pessoas da cidade de Camaquã quando necessitam buscar algum tipo de auxílio. Uma dessas novidades, nós tivemos a inauguração do posto do bairro Coab, existem tratativas para a construção de novas unidades em Camaquã. Quais são as novidades para os nossos telespectadores na área da saúde? E, Gil, eu tenho aí uma caminhada nesse lado da saúde, né? Participei aí juntamente nas outras gestões, e agora como vice-prefeito aí, agora o Fabiano conduzindo a pasta, mas estamos todos juntos no processo. Eu sempre digo, e nas minhas falas, e principalmente para que a gente consiga ter uma conotação, primeiramente na saúde, aqui a gente não pode separar o hospital da saúde do município. O hospital é regional, ele é um hospital que tem uma contratualização com o estado do Rio Grande do Sul. Sim, responsabilidade
de colocar o recurso ali contratual, muitas vezes que não é deficitário, em função dos procedimentos e o que se tem, e se tem esse problema, se tem, mas a gente tem que caminhar junto isso que nós estamos fazendo. Tá? A gente vem buscando cada vez mais a conversa com os outros prefeitos aqui da região, mudou muitos prefeitos aqui na região e a conversa, o prefeito Abner tem conduzido com maestria isso e aceno de alguns aí para que a gente consiga colocar recursos municipais para subsidiar o que o recurso federal e estadual não subsidia. A aproximação com o governo do estado é obviamente que temos. Tá? Dentro das unidades básicas de saúde, nós temos uma estrutura de unidades básicas de saúde muito bem direcionadas aqui no município. Obviamente que o município vem crescendo de forma muito expansiva, principalmente na Viegas, naquela região do Jardim do Forte. Né? Diga-se de passagem, esse trabalho das unidades básicas de saúde ele também serve de apoio ao hospital, porque nas unidades básicas de saúde nós trabalhamos de forma preventiva, né, para que as pessoas acabem não necessitando do serviço do hospital. Eu vejo o secretário Fabiano batendo nessa tecla, uma tecla que a gente sempre batia e ele continua batendo e nós vamos continuar batendo, das pessoas não irem na madrugada para frente da unidade básica, que as pessoas vão ser atendidas por acolhimento. Tá? Então, muitas vezes, tu tem uma receita que tu tem que simplesmente trocar uma receita e vai chegar uma pessoa com febre e com sintomatologia pior, ela vai ser atendida na tua frente. Então, não adianta tu estar na fila, na frente de uma unidade de saúde, muitas vezes pegando chuva, muitas vezes pegando frio, porque o atendimento na estratégia de saúde da família ele é por acolhimento. Então, vai ser atendido os mais graves. Tá? A gente está naquele processo do inverno gaúcho ainda, que já começou em alguns anos e está tendo agora, eu vi até um vídeo do Fabiano, que ainda está ocorrendo durante segunda, quarta e sexta, pelas pessoas com sintomatologia de síndromes gripais, então não é também para as pessoas irem se direcionar para esses locais aí que ficam abertos. Como é que foi a procura nesses dias mais frios? Não, está sempre cheio, né? Tá sempre, as pessoas procuram, e procuram muito a UPA também, né? Porque a UPA tem a questão da resolutividade, como o pronto-socorro do hospital. A população sabe que se chegar na UPA lá vai ter uma estrutura interna lá de exames laboratoriais, de raio-x, de muitas vezes medicamentos intravenosos aí que são feitos nesses pronto atendimentos 24 horas. Mas a saúde em si do município, ela está muito bem estruturada, ela está muito bem assessorada. Nós temos uma divisão lá na atenção básica, na urgência e emergência, profissionais qualificados dentro dessas estruturas da vigilância sanitária, que não é só vigilância sanitária, é vigilância do trabalho, vigilância em saúde, vigilância sanitária. Tá? Então são várias vigilâncias dentro de um processo, ali na frente do hospital. Está se trabalhando uma entrega aí de uma unidade básica de saúde lá naquele outro lado da BR-116, que também estava no nosso planejamento de governo para atender ali a São Pedro, São Luís e Banhado do Meio, e também para que essas pessoas não precisem atravessar a BR-116 para receber um atendimento médico. Então, a gente sabe ali da dificuldade que se tem, né, Gil, naquela região ali. Então, o Fabiano já está trabalhando nisso aí, em um projeto até meio inovador, que quando o prefeito resolver anunciar como vai ser, mas a UBS ela já está sendo construída internamente. Tá? Aí nós temos a Coab, temos a Carvalho Bastos ali, que vai receber uma reforma no investimento de R$200 mil, que foi cadastrado, se não me engano, em 2023 no governo do estado. Foi um recurso para reformas de UBS e vai ser feito ali na Paulo Cardoso Dora, troca de piso, algumas reformulações internas. Ali nós sempre tivemos problema de vazamento, de chuva, de uma série de coisas, então esse dinheiro... Até porque é uma unidade bastante antiga também. Exatamente, vai ser feito, já teve o processo licitatório, já está andando, não sei ao certo o ponto que está isso, mas é um dinheiro já destinado para lá. A unidade da Coab é uma unidade nova, que inauguramos há pouco tempo. Nós temos ali na Getúlio um projeto de construirmos uma unidade dentro da Getúlio e separar o Olaria da Getúlio. O Centro Social Urbano passou por uma reforma há cerca de 1 ano e meio atrás, com uma emenda
parlamentar também de 200 mil do deputado Daniel Treziak. A Santa Marta temos uma unidade também, os 3 bairros temos uma unidade própria, lá perto da Rural. O centro da cidade também tem uma ali na Júlio de Castilhos. Na Zeca Neto tem outra. E aqui na Dona Teresa, nós temos aqui a unidade da Dona Teresa, que também já tem um projeto igual àquele projeto da Coab, para ser construído padrão, a nossa unidade padrão, que é ali entre a sede, né, que a gente chama aqui da Dona Teresa, e a creche, aqui na Amaro Lopes. Tá, esse projeto já foi pré-desenhado ali para aquela localidade. Bom, e como é que vem os recursos? São recursos a nível federal ou a prefeitura disponibiliza desses recursos para essas construções? Não, nós não fomos contemplados, nós cadastramos no PAC 2 também a UBS da Getúlio, né, junto com a creche. Nós fomos contemplados com a creche lá no Jardim do Forte, com 3 milhões e 300 mil reais, mas a da Getúlio nós não fomos contemplados. Mas ficamos muito felizes de pelo menos a creche nós termos, se não tivermos aí nenhum recurso de emenda parlamentar, só tem alguma maneira de nós construirmos as UBS, ou pelo PAC hoje, pelo governo federal, que não fomos contemplados, ou com recurso próprio, somando alguma emenda parlamentar de algum deputado aí que queira investir o seu recurso lá numa construção de uma unidade básica de saúde. Aquela da Coab custou em torno de 1 milhão e 300, nós tivemos ali emendas impositivas em torno de 180 mil. E aí a prefeitura colocou o resto em torno de 1 milhão de reais para construir aquela bela unidade de saúde que se tem ali. Bom, o tempo está se esgotando aqui do programa, a gente termina às 19 horas em ponto, a gente precisa passar para a rede do Canal Rural, mas uma polêmica que se instaurou na cidade de Camaquã diz respeito ao cartão do TecBis. Né? Há uma grande polêmica envolvendo a associação dos municipários juntamente com os vereadores. Aí não é uma polêmica muito envolvendo a prefeitura, mas mais são os vereadores que, inclusive, já há o desejo de instauração de uma CPI. Pelo menos já se comenta essa possibilidade nos corredores da Câmara de Vereadores de Camaquã. Como é que você está acompanhando tudo isso? Na realidade, Gil, e aqui falar para os nossos servidores, para os nossos ouvintes, em nome do Executivo Municipal, do prefeito Abner, a prefeitura, o Executivo, ele tem uma contratualização ali de algumas instituições bancárias que dá um limite de até 35% do servidor fazer os seus empréstimos consignados. Isso é uma lei, né? Até para não evitar o endividamento, porque obviamente que um servidor que tem um certo endividamento ou alguma coisa, ele acaba acarretando até a vida pessoal dele, a vida profissional dele, nesse sentido. Essa contratualização do TecBis é totalmente a parte do Executivo Municipal. A única coisa que o Executivo Municipal, obviamente, faz é o desconto na folha, tá? Que é uma normativa, um regramento. Agora, não tem nenhum envolvimento do Executivo, da Prefeitura ou de nenhuma secretaria quanto a isso. Essa função do TecBis é associação, lá, sindicato, servidor. Essa regulamentação de como pode ou como não pode, ou se existe algum percentual ou alguma coisa, também não sei se existe alguma legislação que permita que associações e sindicatos proporcionem esse tipo de acesso, mas existe em Camaquã há muito tempo, né? E eu acompanhando, até porque eu já fui vereador, né? Eu acompanhando de certa forma, mas deixar bem claro aqui que o Executivo ele não tem nenhuma prerrogativa de cobrança ou de qualquer outra coisa. Isso nós colocamos inclusive para a própria presidente do sindicato, que numa reunião lá que nem era para tratar disso, mas tocamos no assunto, e para os próprios nossos vereadores, mas se existe alguma desconfiança, alguma prerrogativa ou alguma coisa, é prerrogativa sim, da Câmara Municipal de Vereadores, dos vereadores que são os representantes da comunidade, de se fazer uma comissão, se instaurar uma comissão parlamentar, né, de inquérito para investigar o que eles acharem por bem investigar, porque
Porque no momento que a Câmara, o regimento interno da Câmara, ele permite isso. Tá? Ele dá autonomia para essa comissão, inclusive no momento que tu instala uma CPI dentro da Câmara de Vereadores, automaticamente tu informa o Ministério Público. O Ministério Público ele fica acompanhando aquela CPI independente do que acontecer. Mas eu acredito que se for instalada uma CPI, aqueles 3 vereadores que vão ser nomeados ali, inclusive eu acho que é por sorteio, é por bancada, por maiores bancadas eles indicam, eu não quero dizer nada. Se instaura, se ouve, se busca informações, se vê o que aconteceu, se escuta os empresários, que alguns dizem que foram lesados ou não foram lesados, e aí se chega ali num relatório final, né? Se vota esse relatório final entre os parlamentares, mas é prerrogativa sim, Gil, prerrogativa da Câmara de Vereadores, sim, analisar e contestar, não só o sindicato, como a associação, como a própria prefeitura, né? Nós que temos os nossos mandatos aí também, somos aptos, a Câmara é apta a nos questionar a respeito disso. Bom, Luciano, obrigado pela sua participação hoje aqui no nosso programa. Sinta-se à vontade para vir mais vezes. Sobrou muita coisa para a gente falar. Eu ia questionar sobre esporte e tudo mais, mas o programa está chegando ao fim. Obrigado pela sua participação. Agradecer, nos colocar à disposição, poder público à disposição, em nome do prefeito Abner, em nome da nossa gestão aí, nós estamos sempre à disposição da população, da Sul TV, da Acústica, dos meios de comunicação, para conversar com a nossa comunidade. Um forte abraço a todos. E assim chegamos ao final.